Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje. Dia 14 de janeiro, 2 semanas já do ano de 2023, vejam só. Um sábado. Então, hoje vou ler o título depois dos 2 versículos do dia, depois da oração, antes das 2 leituras bíblicas. O primeiro versículo vem do Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu ontem falei que não é uma tradição judaico-cristã a da predestinação. Não é como alguns entendem, os detalhes determinados e escritos, como está aqui. Mas tinha, sim, um pouquinho disso. Mas na Bíblia, o conceito é que Deus criou todas as coisas e que quando as criou, viu que era bom. E também chamou para si, isso os profetas do povo do Antigo Testamento, diz, Deus me chamou desde a minha existência. Ou seja, é uma predestinação de todas as coisas para o bem, não como a grega, onde Teseu foi predestinado a fazer tal coisa. E nem eles conseguiam explicar depois por que um cara criado por um dos deuses, ou uma das deusas, ou até filho de um deus e de uma deusa, age contra o deus e a deusa. Como? Se ele for predestinado. Então, a concepção bíblica de predestinação não é esta. A concepção bíblica é que todas as coisas, o próprio mundo, foi criado, predestinado para o bem. Deus diz, e quando criou o mundo, olhou e viu que era bom. Então todos são chamados para isso. Tá? Não é um detalhamento exato. Vai casar com tal pessoa, vai quebrar uma perna aos 15 anos. Não é esse tipo. Isso aí é coisa diferente, vem de outro lugar. Não é o conceito que se está falando, inclusive, aqui. O segundo versículo vem de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não se preocupem com a sua vida. Isso está dentro, praticamente, do Sermão da Montanha, onde Jesus diz para seus discípulos e discípulas, sua comunidade, Jesus diz, não sejam gananciosos. Sejam abertos para a vida e não apegados e apegadas às coisas. A oração vem de Paul Gerhardt. Ele era, na verdade, um compositor de hinos. Tá? Antes que eu nascesse, tu por mim nasceste e me fizeste tua propriedade. Antes que eu te conhecesse, tu me escolhestes, tu já me conheces. E antes de eu ter sido feito por tua mão, tu já planejaste como eu deveria ser, tá? Este é o tipo de destinação que tem na Bíblia. Nós fomos feitos para o bem e somos amados desde que fomos feitos. Somos amados, não estamos sozinhos.
Essa é a nossa predestinação. Ser amado. Somos amados. Então agora eu vou ler o título que eu dou para hoje. Quem ama, cuida. Principalmente dos mais fracos. Quem ama, cuida. Principalmente dos mais fracos. Se alguém diz que é cristão, cristã, e não cuida dos outros, é mesmo cristão ou cristã? Jesus não disse: amai-vos uns aos outros, às outras, amai-vos. E quem não cuida, ama. E amar é essa coisa gratuita. Não é porque eu gosto, porque eu acho bonitinho, porque merece, não, é por amor. É assim, Deus é conosco. Essa é a nossa predestinação, o ser amados. Como criação de Deus, desde a criação. Desde a criação. Vamos logo para os textos, porque o segundo texto é bastante longo, 18 versículos. O segundo texto é sobre o conto do dilúvio, não é? Então, o primeiro texto, Mateus 4, 12 a 17. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, João Batista, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Foi morar em regiões bem simples, tá? Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eles consideravam os gentios gente de segunda categoria. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A luz foi viver entre os povos simples. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O segundo texto, então, esse que é grandão, o texto de Gênesis 6, 5 a 22, a história do dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Não foi por causa de bobagem, foi por causa da violência, a exploração dos fortes sobre os fracos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, os seres humanos e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Olha, ele estava bravo, hein? Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida, os olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta com a violência, com a exploração, com a maldade, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca, um barco,
de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. 3 andares, né? Eis que vou trazer água sobre a terra, um dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão. Virá um casal a você, que sejam conservados. E armazene todo tipo de alimentação, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, para salvar a vida na terra. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então ele estava a fim de destruir tudo, porque estavam sendo muito maus. Não estavam preservando nem a terra, nem as vidas. E aí Deus resolveu fazer um dilúvio. Vou acabar com essa maldade. Acabar com o mal pela raiz, né? Vou matar tudo e todo mundo, menos o Noé, que vai salvar um bicho de cada espécie nesse barquinho de 130 metros. Isso hoje em dia não validade, tem barcos de 500 metros. E vocês acham que tem algum cabimento alguém dizer que isso aconteceu, que coube toda espécie animal lá dentro e houve águas que taparam tudo? Tá, mas isso não é importante. O importante é por que Deus fez. Ou por que Deus ficou com essa raiva? Por causa da maldade, da violência. Porque Deus cuida dos mais fracos. E se os mais fortes querem destruí-los, Deus fica bravo, com raiva dos mais fortes. Ele não só fica. Ele sempre cuida dos mais fracos. E por isso, em Mateus 25, no grande julgamento, ele diz assim: quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando cuidaste dos mais fracos, de mim vocês cuidaram. Então, vocês amam, vocês são do reino de Deus. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Quem ama, cuida, principalmente dos mais fracos. Um bom dia.